todos muito bem-vindos. Eu já queria muito agradecer a presença da Secretaria de Saúde do DF, na pessoa do Dr. Spezia. Muito obrigado, Spezia, pela presença. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, né? O objetivo dessa webconferência é fazer discussão técnica e científica a respeito da Covid-19, né? Contribuindo para a reflexão de estabelecimento de políticas públicas e também para a informação qualificada da comunidade. Nesta oportunidade, nós temos 3 apresentadores: o professor Bergman Moraes Ribeiro, professor titular aqui da Biologia Celular, do Instituto de Ciências Biológicas da UNB, a professora Ana Amélia Boca, também professora titular aqui da Universidade de Brasília, do Departamento também de Biologia Celular, imunologista, e a professora Janaína Penalva, da Faculdade de Direito. Então, nós vamos falar hoje sobre o vírus, a biologia do vírus, sobre a doença, respostas imunes, etc., e também sobre os direitos do cidadão no contexto da pandemia. Então, eu gostaria de começar com o professor Bergman, que são as informações mais básicas. E aí a gente passa para a área de imunologia, doença e depois o professor Janaína. E aí abriremos para perguntas da plateia. Nós já temos aqui uma plateia bastante qualificada, um número excelente, né, para essa primeira. E eu já gostaria de começar dizendo a vocês que vamos fazer outras. A próxima vez nós vamos discutir as relações entre as nações no contexto da pandemia e também as doenças psíquicas, que é um efeito colateral da Covid-19. Então, vocês todos já estão convidados, a gente vai anunciar, talvez ainda para essa sexta-feira. E as perguntas vão ser feitas aqui no chat, porque a gente acha que é mais rápido, né, que sejam feitas no chat. Aí eu leio a pergunta e direciono para a pessoa que vai responder. Se a pessoa que perguntou já quiser direcionar a sua pergunta para algum dos membros participantes, por favor, se sinta à vontade. Então, professor Bergman Moraes Ribeiro, uma breve apresentação. Foi meu colega de graduação, tem muita experiência no estudo de vírus, fez seu doutorado na Inglaterra, esteve nos Estados Unidos, é professor titular, foi presidente da Associação Brasileira de Virologia, né? Então, uma pessoa muito importante nesse contexto, e acabou, por exemplo, de fazer o genoma do vírus, do coronavírus isolado aqui no Distrito Federal. Ele tem muita experiência com a professora Bergman. Por favor, Bergman, tente ver se você consiga fazer mais ou menos 5 minutos, tá? Obrigado. Obrigado, Jaime, obrigado pelo convite. É muito importante esse tipo de iniciativa, né, para informar as pessoas, principalmente a comunidade científica e quem não está na comunidade científica, a respeito de vírus e sobre o que está acontecendo no momento. Eu, rapidamente, para introduzir o tema, vou falar um pouquinho, vou disponibilizar aqui a minha tela. Só um minutinho que já estou disponibilizando a tela do meu computador. Sempre assim, né? A gente planeja as coisas, mas não acontece como a gente quer, né? Estou tentando compartilhar a tela, está lá rodando, espero que seja compartilhado rapidamente. Dá uma olhadinha no seu zap, por favor, tá uma mensagem para você.
Você abriu foi o Zap, velho. Agora você viu, né? É. Tá vendo agora? Agora sim. Bom, pessoal, para começar, aqui é só um slide mostrando o tamanho dos vírus. Então, o que é um vírus? Aqui à direita, vocês podem ver uma célula do sangue, a hemácia, a célula que transporta oxigênio para as nossas células. Do lado aqui, você vê essa coisa longa aqui, é uma bactéria. Você tem uma ideia do tamanho de uma bactéria. Essa bactéria tem por de 1 micrômetro. E aqui, bem embaixo da bactéria, tem uma poeirinha, né? Essas poeirinhas são os vírus. Quando você aumenta aqui do lado, você começa a ver a bactéria e os vírus aqui do lado. E quando você aumenta essa parte, você consegue ver aqui o tamanho dos vírus. Ó. Você tem vírus menores que o ribossomo. O ribossomo é uma organela que está dentro da bactéria que faz proteína, bem pequenininha, esse bacteriófago MS2. E você tem vírus maiores, né? Tem o bacteriófago T4, tem o vírus da varíola, que é chamado de smallpox aqui, e tem também os vírus gigantes, chamados de minivírus. Aqui só uma foto mostrando diferentes tamanhos de vírus, né, em formas. Ó. Vírus da poliomielite, vírus da zika, o adenovírus, o HIV e um vírus gigante chamado minivírus. Esse vírus, ele tem, o genoma dele, o material genético desse vírus, é muitas vezes maior que certas bactérias. Então, tem vírus bem simples, tem um material genético bem pequenininho e tem vírus que tem um material genético bem grande, maior até que algumas bactérias. Aqui a foto, são fotos de diferentes vírus e as formas diferentes, o adenovírus, a forma dele no microscópio eletrônico, influenza, que causa gripe, herpes vírus, vírus da hepatite. Aqui eu tenho baculovírus, são vírus de insetos, são vírus que eu trabalho com esses vírus, papilomavírus, vírus de verruga, paramyxovírus também causa também doença respiratória, e vírus de planta, parecendo um macarrãozinho aqui, esse vírus do tobaco do mosaico. E o parvovírus é o vírus de cachorro, causa parvovirose, e outros vírus também que têm a mesma forma. Então, vírus, eles vêm de várias formas e tamanhos diferentes. E os vírus foram descobertos, né, basicamente, né, há muito tempo atrás, porque as pessoas procuravam saber a origem das doenças e não associavam a bactéria, e associaram a coisas que eram filtráveis. Por exemplo, a doença da febre amarela foi identificada em 1901, daí foi descoberto, né, que existia uma substância filtrável que causava a febre amarela. Depois a raiva, vírus varíola, os bacteriófagos e o vírus da gripe em 33. Mas foi possível ver os vírus depois da invenção do tal do microscópio eletrônico, que foi possível ver essas imagens que eu mostrei para vocês aqui. Então, os vírus estão presentes em todos os lugares, eles estão no ar onde nós respiramos, estão na água que a gente bebe, estão na comida que a gente come, na superfície que a gente toca. Todo dia a gente come planta, alface, está cheio de vírus. A gente come animal, carne, frango, está cheio de vírus. Então, os vírus estão em todo lugar. Não necessariamente eles vão causar doença na gente, porque nós temos muitos vírus agora, exatamente nesse momento, no nosso corpo. Só alguns que causam doença. E com relação a pandemias, né? Pandemias é uma epidemia de grande proporção que afeta uma grande região, continente inteiro ou planeta, daí o nome pandemia. E aqui só um gráficozinho mostrando as principais pandemias ao longo da história. O que matou mais até hoje, até 1979, na história, um vírus, 300 milhões de pessoas. O segundo foi o sarampo, 200 milhões de pessoas. Depois veio bactérias da peste, a gripe espanhola, 75 milhões, a AIDS, 30 milhões e assim por diante. Então, não é incomum pandemias na nossa história, na história humana. E exemplos de doenças virais emergentes, reemergentes, que estão causando infecções generalizadas, pandemias, infecções no mundo inteiro, você tem as arboviroses, febre amarela, zika, dengue, chikungunya, assim por diante, febre hemorrágica. No caso, ebola não é uma pandemia, né? Mas pode se transformar numa. Também o hantavírus. E outras doenças respiratórias, como influenza, o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 e o MERS, que apareceram algum tempo atrás. O SARS-CoV-2 é que apareceu agora em janeiro. Né? E aqui, só para exemplificar uma doença, né, que também causa pandemia, que é a influenza, o H1N1, em 2000.
essa coisinha aqui parecendo um cravo, né? E o vírus aqui é reconhecido chamado de endocitose, ou simplesmente a membrana, o vírus tem uma membrana que é a mesma função, mesma constituição da membrana da célula, ou a fusão e o ácido nucleico do vírus entra, e esse ácido nucleico do vírus agora é reconhecido pela célula, que vai copiar ele, vai montar Oi, professor. Tá, é, deu muita gente aqui. Eu tô tentando abrir aqui a. Tá, vou falar aqui. Pode deixar. Alô, professor só Bergman. mostrando aqui. Professor Bergman. Diga. Só um pouquinho aqui, a gente teve uma superlotação na sala aqui, tem gente caindo. Eu tô providenciando aqui para abrir para mais pessoas. Sim. É isso. Então, posso parar? Pode, Esperar pode. um pouquinho? Isso. Então, parei. Quando você falar para começar, eu começo de novo. Tá, ok. Eu vou só confirmar aqui como é que tá a sala de apoio aqui. Eu vou reiniciar o stream aqui e vou colocar com mais gente, vou colocar com a sala maior. Aí, provavelmente vamos ter que entrar tudo de novo, tá ok? O professor Brígido tá ouvindo normal. É porque a lotação da sala tá. Pessoal que estiver me ouvindo, a gente vai reiniciar a sessão. Então, só dê 2 minutinhos para entrar novamente, que aí vai estar com a disponibilidade maior de locais, tá ok?
consigo ouvir vocês, mas não consigo ver ninguém. Mas, Aqui. Agora sim, agora sim. Deixa eu ver. tá conseguindo aí? Tá certo? Tá aparecendo só Join Breakout Room. Ah, não, que aí é uma sala de espera. Eu vou reiniciar agora aqui e vou reabrir. Já mando mensagem para entrar, tá ok? Sim. Sala grande. Olá, pessoal. Parece que estamos nos restabelecendo, né? Peço desculpas pela falha técnica, mas é porque quando a sala chega com 75 pessoas, ela entra em desespero. E aí a gente não se preparou para infelizmente nós temos mais. Que bom. Mas peço desculpas. E parece que a gente vai recomeçar. Então, só esperamos de Vago, que é o nosso administrador,
da sala dá OK. Givago, tudo Oi, bem com professor. você? Tô só confirmando aqui que tá tudo funcionando. Tá legal. O Berman já chegou. O Berman tá aqui. Bom, para quem tiver com... Givago? Oi, professor. Você? Tô só confirmando aqui que tá tudo funcionando. Tá legal. Para quem tiver com problema de acessar por aqui, vai aqui o link da transmissão, eu vou mandar pelos grupos também. Nesse caso aí, tem senha, Givago? Não, esse aí é como se fosse uma transmissão no YouTube, é só clicar e dar o play que vai estar passando. Tá legal. Tá aí no chat, para quem não viu ainda, o endereço. Se alguém não tiver com dificuldade aqui, colocar nesse endereço aí, por favor. Obrigado, Givago. Ok? Podemos dar continuidade? Deixa eu colocar o professor Bergman de volta. Moderador e apresentador. Bom, tudo isso é um aprendizado para todo mundo, né? Todo mundo aprendendo a usar isso. Então, posso continuar? Por favor, Bergman. Onde eu parei. Então, essa tabelinha aqui, nós temos os coronavírus que são encontrados nos seres humanos ao longo do tempo. Então, vocês veem aqui em vermelho 4 nomes de coronavírus diferentes. Esses coronavírus, eles circulam na população humana já há algum tempo. Vocês podem ver na última coluna quando provavelmente eles entraram em contato com os seres humanos. O primeiro coronavírus, o final 63, ele entrou em contato 500 a 800 anos com os seres humanos. Como é que eu sei isso? Através da análise do genoma desses vírus, comparando com os genomas de todos os coronavírus e as infecções que ocorrem ao longo do tempo. Eu calculo a quantidade de modificação genética que ocorre por ano. Então, eu consigo ver ao longo do tempo e voltar atrás para saber quando é que esses vírus entraram na população. Então, eles foram identificados na década de 60. Vocês podem ver, o mais antigo é esse segundo, 229R, foi em 1966. Depois, o OC43 em 67 e o NL63 em 2004. Depois esses 4 que eles causam infecções respiratórias em crianças, normalmente. E a infecção é branda. E todo ano, 1/4 das infecções respiratórias são causadas por esses coronavírus em crianças. Então, é comum o ser humano ter contato com coronavírus. Já em 2003, apareceu um complicado, que foi o SARS-CoV-1. E esse daqui, ele apareceu lá na China também, e ele causou 8.096 mortes, né, há 17 anos atrás. E depois, como houve contenção, esse vírus não se espalhou. E em 2002 apareceu o MERS. Esse SARS-CoV-1, ele provavelmente tem origem... Alguém está falando alguma coisa? Posso continuar? Alô? Estão me ouvindo? Pode seguir, professor. Tá. Então, esse SARS-CoV-1 aqui, analisando o genoma dele, ele se parece com um vírus que foi encontrado em um animal chamado civete, que é um gato selvagem lá da China. E esse MERS, que apareceu em 2012, ele teve origem em um coronavírus de camelo. Ele causou 2.494 mortes e apareceu 8 anos atrás. E agora, o SARS-CoV-2, essa aqui foi de 26 de março, tinham causado 22.156 mortes, mas nós estamos hoje, dia 20, e que dia é hoje mesmo? 20 e quanto? Já estou perdido. 30, né? 29 de abril, um mês depois, nós temos quantas mortes? Eu não vi ainda hoje, mas deve ter mais de 100 mil mortes, não? Quase isso, eu não sei quantas mortes nós temos. Isso aqui nos Estados Unidos tem mais de 50 mil mortes. E em menos de 4 meses, 4, 5 meses. Então, esses vírus têm patogenicidade baixa, mas esses aqui apareceram recentemente. E existem outras dezenas ou até centenas de coronavírus presentes no hospedeiro, né, natural, que seria o morcego, que podem passar para o ser humano ou para outros animais. E aqui, drogas antivirais estão sendo usadas, estão em desenvolvimento, estão sendo testadas. Por quê?
se usa drogas já conhecidas para outras doenças para tentar tratar mais rapidamente essa doença. Então, por exemplo, a cloroquina, já é usada contra a malária, essa caletra, que é usada contra HIV, interferon alfa-2b, contra hepatite C, remdesivir, usado contra o ebola, esse outro favipiravir, contra o vírus influenza, e outros remédios anti-inflamatórios, anticoagulantes. Está todo mundo testando coisas para saber se elas têm algum efeito no coronavírus. E todo mundo está trabalhando. Eu mesmo sequenciei o genoma de um vírus aqui, junto com um laboratório privado. Nós sequenciamos o genoma de um coronavírus e pretendemos sequenciar mais genomas se os nossos projetos forem aprovados, né? Então, nós contamos com a colaboração da Secretaria de Saúde para fornecer essas amostras para a gente conseguir sequenciar. Além disso, o meu laboratório já expressou as proteínas de superfície do coronavírus. E precisamos testar essas proteínas com soro de paciente infectado, para saber se essas proteínas são reconhecidas. Daí nós podemos fazer testes rápidos com tecnologia nacional, muito mais barato do que comprar o teste pronto, que é muito caro. Então, aqui, de novo, né, essa pandemia chegou, nós estamos preparados para estudar, nós todos na Universidade de Brasília submeteu mais de 100 projetos, todo mundo está querendo ajudar, mas nós precisamos de recursos para botar isso para frente. Bem, eu acho que era isso mais ou menos introdutório, acho que eu falei até demais, Jaime, e a gente pode depois dar mais detalhes ao longo da live, né? A gente vai conversando. Então, é isso aí, por enquanto. Ok, Berno, muitíssimo obrigado. A gente não vai abrir agora para perguntas, a gente vai abrir daqui a pouco, quando as outras colegas falarem. Só para atualizar, Berno, eu estou aqui com a página da Johns Hopkins e tem mais de 200 mil mortos já. Pois é, eu já... Sem contar a subnotificação, que a gente sabe que a subnotificação é alta em todos os lugares, inclusive nos países envolvidos, não é privilégio nosso. E no Brasil nós temos 5.158 mortes e a curva ascendente. Tá? E explicando que nos Estados Unidos, acho que a Ana Amélia vai falar sobre isso, Estados Unidos, França, Espanha, a curva começou a descer, mas mesmo assim continua muito alta. Então o pessoal diz, chegou no pico e tal, chegou no pico, mas tem que descer, e vai demorar um pouco. Isso é natural. Tá bom? Então, muito obrigadíssimo, Berna. Ana Amélia, por favor. Eu queria apresentar a professora Ana Amélia rapidinho. Bom, a professora Ana Amélia é imunologista, ela tem mestrado e doutorado em imunologia. A área básica dela é farmácia, ela fez farmácia industrial lá na USP, em São Paulo, e já é professora da Universidade de Brasília há muitos anos e tem muita experiência na resposta imune a patógenos, inclusive a vírus. Professora Ana Amélia, por favor. Live do Instituto de Biologia. Acho que é... Ana Amélia, parece que você está falando longe do microfone. Parece. Não, eu estou Melhorou? Então deve ser eu aqui. Pode deixar que eu vou aumentar o som aqui. Às vezes eu esqueço que o meu ouvido está velho. Então, eu acho que a iniciativa do Instituto é bastante para divulgar a ciência. Feito. O Internacional da Imunologia, então, tem coisa maior ainda. Ainda para a gente. Melhorou o que estava sendo cortando? Melhorou a transmissão? Está cortando aí, Tá cortando, mas eu acho que a internet é ruim aqui, não sei. Mas está cortando, está cortando. Está cortando no stream também. E está cortando no streaming também. Bom. Mas vamos seguir. Então, o que eu fiquei... já me pediu falar um pouco mais sobre a reunião desse nessa doença. Então, o que está o que a gente está indo com relação à imunológica? Já se sabia coisas então, quais eram as estações clínicas? Foi considerar algumas coisas, ou deram associar alguma coisa. Quando o vírus Bergman mostrou
no início, vocês estão, Jaime, todo mundo reclamando aqui. Pois é, tá cortando muito o seu aí, professor. Espera um minutinho. Pode trocar o microfone ou tirar o microfone e falar no computador direto, talvez. Espera um minuto só. Vou tentar organizar aqui. Melhorou? Tenta falar aí, professora, para ver. Pronto. Agora é melhor? Vocês estão me ouvindo? Não, tá bem cortado. Ainda está falando cortes? Eu troquei a fonte da minha internet. Tira o microfone e fala direto no computador. O microfone do computador talvez funcione. Pessoal, Jaime, a professora... Eu tentei. Melhorou? Fala um pouco mais, Ana Amélia. Parece que está cortando ainda. Está melhorando? Não, a transmissão? Tá não. Vamos fazer o seguinte, eu sugiro o seguinte, a professora Beth, ela sugeriu para a gente inverter as falas enquanto o Givago por fora ajuda a Ana Amélia a resolver o problema. Podemos fazer assim? Todos concordam? Ana Amélia, você concorda? Sim. A gente inverte as falas, né? Então vamos inverter as falas enquanto o Givago ajuda a professora Ana Amélia a resolver esse probleminha técnico, tá bom? Então, professora Janaína, por favor, desculpem, gente, o incômodo, mas essa é uma experiência nova para todos nós, né? Até eu estou me enrolando aqui. E a gente tem um aprendizado. Na próxima vez, eu imagino que estará melhor. A professora Janaína Penalva, ela é Penalva da Silva, e a gente teve um diretor aqui que se chama Penalva da Silva. Foi, inclusive, trabalhou no CNPq há muitos anos. Não sei se é seu parente. Ele é meu tio. Ele é seu tio? Felizardo. Que bom, olha aí, ó. Ele deve estar contente com você participando aqui no Instituto de Biologia. É verdade, é verdade. Professor Felizardo, muito querido nosso. Que bom. Bom, a professora Janaína é professora adjunta da Faculdade de Direito aqui da UNB, né? Tem pós-graduação em Direito e Bioética pela Universidade de Barcelona, Espanha. É ex-diretor executivo do Departamento de Pesquisas Judiciário do Conselho Nacional de Justiça e tem uma ação muito forte nesse campo dos direitos sociais e também de violência doméstica. Professora Janaína, a gente gostaria muito de agradecer a sua gentileza de conversar com a gente. Muitíssimo obrigado e também pela sua paciência, né, de ver a nossa enrolação aqui, que a gente vai daqui a pouco resolve. Obrigado pela palavra. Obrigada, professor Jaime. Eu queria também cumprimentar a professora Ana Amélia, o professor Bergman, dar boa tarde a todas e todos. É sempre muito bom ter a chance de fazer essas conversas interdisciplinares, principalmente no momento em que a gente está vivenciando uma questão que é basicamente social, né? Ela é como uma dimensão do direito à saúde, mas um problema que envolve o estar no mundo, né? Estarmos no mundo, e aí eu queria também agradecer a paciência das pessoas e queria... eu gostaria de dar um enfoque, como a dimensão dos direitos pode trazer vários problemas no tema, eu queria dar um enfoque especial
aquilo que não está tão presente no debate público, que são os direitos envolvidos numa das dimensões importantes da prevenção da doença, que é o isolamento social, que é a política pública que pede às pessoas para que fiquem em casa, né? Em termos de direito, o que é que a gente pode contribuir nesse debate? Eu acredito que, embora a gente ainda tenha algumas cidades, né, e o Distrito Federal, inclusive, esteja iniciando um processo de discussão sobre uma inflexão, né, uma mudança, uma certa abertura para o retorno das pessoas às ruas, do ponto de vista jurídico, há algo que deveria ser, sim, a segunda etapa do isolamento social. E o que eu digo como segunda etapa do isolamento social? Seria, para dizer de uma maneira simples, vamos chamar o pessoal das humanas, né? Por enquanto, e os nossos dois colegas apresentaram aí tudo que as ciências biológicas e as ciências médicas têm a nos dizer, mas as ciências sociais também têm muitos dados e muitos conhecimentos que podem ajudar na administração, na governança dessa pandemia. E aí, o que seria, o que a gente imagina que mais protegeria a dignidade humana, o direito à saúde, a proteção do sujeito nesse momento, seria que o poder público trabalhasse por uma sustentabilidade maior do isolamento social. O que eu quero dizer com uma maior sustentabilidade da quarentena ou do isolamento social? Ajudar, né, que as pessoas permaneçam em casa. O que isso significa? Garantir todo o conjunto de direitos sociais, garantir trabalho, garantir acesso a outras condições de saúde, garantir segurança, garantir saúde mental, para que as pessoas continuem em casa, né? O que a gente poderia chamar de uma política de redução de danos do isolamento social, que apoiaria o indivíduo a se manter em casa, né? As pessoas... É muito comum a gente ouvir na mídia o que eu acho que é um pouco de excesso de assédio em relação ao compromisso que as pessoas têm, sim, em ficar em casa, mas a sustentabilidade disso é o principal problema, e aí é que entram os direitos com mais força, né? Então, o que a gente precisaria? A gente precisaria de saber e de administrar a pandemia, considerando que algumas pessoas estão em situação de insegurança, né? E quando eu falo insegurança, não digo só insegurança do ponto de vista de segurança pública, do ponto de vista de violência, mas insegurança em todos os níveis, insegurança em relação ao trabalho, insegurança em relação às suas condições de participação, falta de informação, né? Então, uma segunda etapa do isolamento social seria a construção de um conjunto de políticas, e aí eu dou um exemplo, né? A gente podia estar administrando melhor os espaços onde há condições sanitárias piores, a gente está administrando mal o acesso à informação, né? As pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo e, principalmente, elas não sabem quais são as perspectivas do governo em relação ao que está acontecendo, nem no nível local, nem no nível federal, né? Então, um acesso à informação sobre como as políticas estão sendo desenhadas, né? Um apoio para a sustentabilidade do acesso ao direito à educação, né? Então, dificilmente nós vamos poder circular em espaços com aglomerados, né? Isso é certo. Mas há outras maneiras de isso ser sustentado que não seja simplesmente entregar ao indivíduo o dever de sustentar sozinho o fique em casa. O Estado, e isso é um direito individual, o Estado precisa fornecer condições para que as pessoas se sustentem em casa, né? Se sustentem do ponto de vista do acesso à educação, se sustentem do ponto de vista de evitar situações de violência contra as crianças, violência contra os idosos, né? Compreender, não de uma maneira que seja um assédio, né? Não de uma maneira de seja condenando as pessoas que eventualmente estão circulando na cidade porque estão trabalhando ou porque não encontram outra maneira de sustentar em casa, né? Então, os direitos sociais e uma pandemia, ela não envolve só a saúde do ponto de vista biomédico. Ele envolve também a maneira como as pessoas estão no mundo,
E elas estão no mundo e estão em casa numa correlação agora que une o público e o privado. Né? Você trabalha e vive a sua privacidade no mesmo espaço. Né? Isso traz rearranjos que não podem ser de responsabilidade unicamente do indivíduo. Né? Então, muito diferente o direito à saúde exigiria agora uma sustentabilidade maior do Fique em Casa a partir da criação de políticas de redução de danos, que identificasse os locais onde há maior quantidade de violência, locais onde há maior quantidade de pobreza, pessoas que precisam sair para exercer atividades que são insubstituíveis, a sustentabilidade do Fique em Casa, essa sim é o direito à saúde em sua visão também social. Né? E nisso as ciências sociais e as humanidades têm muitos dados e muitas evidências que parecem secundárias, parecem franjas do problema, quando na verdade são centrais para que os indivíduos consigam permanecer como atores ativos desse processo de garantia do direito social à saúde, sem que se sintam abandonados como sendo os únicos responsáveis pela manutenção da política pública, no caso do meu exemplo de isolamento social. Enfim, esse é só um primeiro exemplo, não sei se eu já falei muito, mas eu queria só pontuar essa ideia da sustentabilidade da quarentena e do isolamento social e uma ideia de redução de danos que traria muito menos sacrifício para a manutenção dessa, que é uma política essencial, que é de que as pessoas permaneçam em isolamento social. Acho que é isso, Jaime, para a gente começar aqui. Ok, professora Janaína, muitíssimo obrigado. Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente estava conversando ontem, né, Janaína? Eu estava dizendo para você que não existem várias ciências, existe uma ciência só. Existem áreas, mas ciência é uma só. Eu acho que está aí uma doença, uma pandemia, e ela tem os seus efeitos tanto nas células, no pulmão das pessoas, na respiração, mas também no cérebro, no comportamento, nas relações sociais e até nas relações entre nações. Então, isso realmente é um ponto muito importante. Depois, durante as perguntas, eu queria que você falasse também sobre o sistema prisional, tá? Mas depois a gente faz a pergunta. Professora Ana Amélia, a senhora está a postas? Tudo certo? O microfone está desligado. Ana Amélia. Liga o microfone da Ana Amélia, Givago, por favor. Já liguei aqui. Ok. Não está aparecendo, Ana Amélia, a gente não te ouve. Está cortado. Tá pedindo auxílio dos universitários ali. Tenta falar. Você imagina se a gente tiver que começar a dar aula virtual daqui para frente, o sacrifício, o sofrimento que vai ser no início. Um minutinho que a Ana Amélia já entra. Vocês poderiam, de repente, já começarem a fazer as perguntas e colocar aqui para a professora Andréia já ir escrevendo para a gente pronto, falar, tá? Tá horrível. Vocês estão Ok, Ana. escutando quebrado? Por enquanto. Continue falando, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vai. Então, eu gostaria de agradecer o convite para poder... Não, tá cortando demais, Ana Amélia. Tá cortando demais. Tá cortando demais. Começa Tá cortando demais. Ela não vai conseguir falar. Marca outra.
Olha aqui, ó. A gente pode fazer isso, professor, começar as perguntas para a professora Janaína e para o professor Bergman, enquanto a professora Ana Amélia reinicia o dela. Pode ser? Jaime, você está no mudo. Jaime, você está no mudo. Eu estou no mudo, pronto, agora eu já estou falando. A gente poderia começar, então, as perguntas da professora Janaína, porque ela acabou de falar agora, acho que seria mais fácil. E aí eu já faço logo a primeira pergunta, e sobre o sistema prisional. O que está acontecendo no sistema prisional? Como ficam os direitos da pessoa humana face à pandemia e o aprisionamento? Professora Janaína, por favor. Essa é uma pergunta extremamente importante, né? A gente precisa esclarecer, do ponto de vista biomédico, né, sanitário, e também do ponto de vista dos direitos individuais, o que fazer com as pessoas que estão em espaços de internação, presos, sejam presos que estão em prisões comuns, sejam aqueles que estão em estabelecimentos dedicados a quem tem algum tipo de sofrimento mental, sejam os adolescentes que estão nos estabelecimentos direcionados a esse público. Nós temos um conjunto grande de pessoas envolvidas com a lei e que estão em situação de prisão, né? Aí você teria, a princípio, né, que eu acho que é algo que vem à cabeça de todo mundo, uma tensão entre o risco que essas pessoas estão de adoecimento e morte, que elas estão submetidas dentro desses sistemas de aprisionamento. Afinal de contas, como os ótimos pareceres produzidos pelo IB e também pela Escola de Medicina aqui da UNB, nós temos condições sanitárias impossíveis de propiciar algum tipo de controle do ponto de vista, né, biomédico em relação à contaminação, né? Então, a saúde é um direito individual. O cometimento de um crime ou de qualquer tipo de ilícito não reduz a condição humana, né? Então, aquelas pessoas estão em risco de saúde, assim como todos nós, e precisam ser protegidas exatamente na mesma medida que cada um de nós, né? Não há uma redução do direito à saúde ou direito à vida em razão do cumprimento de uma pena por um crime que já aconteceu, né? Então, é preciso, e isso todos os países trazem com muita clareza, a administração, o gerenciamento da política de saúde não pode estar separada daquilo que a justiça administra em relação a essa população prisional. Por exemplo, a política de saúde do Distrito Federal precisa incluir as pessoas que estão em situação de prisão. Não é possível fragmentar essa decisão, mesmo sabendo que existe um outro poder envolvido aí. Então, o que acontece no sistema prisional não é simplesmente uma questão do Poder Judiciário, ela é uma questão nacional, uma questão de direitos individuais. Então, todos os gestores têm responsabilidades em relação a isso. O caso do Distrito Federal é extremamente sério. Esse aqui é o estado com a maior quantidade de pessoas já identificadas como infectadas, sejam as pessoas presas, sejam os trabalhadores desses espaços. Então, a situação no Distrito Federal é extremamente séria. O direito individual à saúde e a administração do sistema de justiça, feita, por exemplo, pelo Conselho Nacional de Justiça, encontra saídas para a proteção desses direitos. Pessoas que já podem progredir de regime e, portanto, estar em situação de liberdade, podem adiantar, o CNJ recomenda ao juiz que adiante esse processo para que as pessoas saiam do sistema prisional e, portanto, garantam o seu direito individual à saúde e não ameacem a sobrevivência do sistema público, né? Porque quanto mais adoecimento você tem ali, mais pessoas estarão no sistema de saúde, que é o principal problema que a gente enfrenta hoje devido aos recursos escassos, né? E isso não pode ser feito de maneira individualizada, né? Como em alguns estados isso tem acontecido, principalmente aqui no Distrito Federal. Eu queria deixar aqui uma denúncia em relação à situação de extrema
extremo risco e adoecimento que está acontecendo dentro do sistema prisional. As pessoas precisam ser liberadas. A exceção é que tem que ser justificada pelo juiz ou pela juíza. É a exceção à liberdade que precisa ser justificada, porque o direito individual agora no momento é de proteção da saúde individual dessas pessoas e também da comunidade que indiretamente, ou até diretamente, é atingida por isso. Professor Jaime está mudo. Você está mudo. Meu Deus do céu, eu esqueci de ligar aqui. Obrigado, professora Janaína, muitíssimo obrigado. A professora Ana Amélia está se preparando. Quando você estiver pronta, Ana Amélia, por favor, dê um toque. Tá legal? Estou pronta. Vocês conseguem escutar agora? Sim. Continue falando. Faz um teste um pouco mais comprido aí, por favor. Nossa, apareceu. Você está me ouvindo? Agora? Parece que melhorou. Então, desculpa toda essa confusão. O Givago vai me ajudar aqui com os slides. E eu queria agradecer essa oportunidade justamente hoje, que é o Dia Internacional da Imunologia. Então, para começar a entender um pouco sobre a doença, a gente olha neste primeiro slide, mostrando que no tecido dos indivíduos que são infectados com a forma mais grave, após a entrada do vírus nas células que são infectadas e que ocorre uma destruição celular, inicia-se um processo inflamatório. Um processo inflamatório normal, como em qualquer outro tecido. No entanto, nesta doença, tem uma característica que a gente observa, é que com o passar do tempo, aumenta os níveis dessas citocinas que são pró-inflamatórias. Então, o indivíduo apresenta febre, vai aumentar o processo inflamatório no pulmão, forma edema. E aí, esse processo inflamatório, que seria aquele processo que levaria a uma... Cortou. Cortou, Ana Amélia, cortou. Ana Amélia. Cortou. Ana Amélia, por favor, preste atenção aqui, Ana Amélia, por favor. Oi. Cortou. Deixa eu ligar para ela aqui. Ela está concentrada. Ela está concentrada. Vou ligar aqui para ela. Okay. Agora também não vai atender o telefone, vai falar assim, que telefone que está tocando agora? Não viu? Não falei? Ela cortou a ligação. Ana Amélia, por favor. Acho que ela também não está ouvindo. Correto. Professora Ana Amélia. Isso aqui é concentração, né, gente? De uma professora. Vocês viram só como é que é o negócio? Olha só, vamos voltar com a Janaína, com as perguntas, e aí a gente vê a professora Ana Amélia. Professora Janaína, tem uma pergunta aqui do Gustavo, eu não sei se a senhora está vendo aí, lendo, mas ele pergunta se há uma dificuldade em fazer valer os direitos normais programáticas com o direito à moradia, por exemplo, mesmo em tempo de calamidade como a Covid-19. Como cobrar esses direitos e em momento de situação de exceção como a atual? O que um trabalhador que foi demitido pode pedir a garantia de não ser despejado, por exemplo? E a quem o direito à moradia já é normalmente negado? Ótimo, obrigada, Gustavo. Acho que você coloca pontos aí extremamente relevantes. Primeiro, assim, sem querer ser muito teórica, mas a ideia de normas programáticas, ela já não encontra mais sustentação no nosso sistema constitucional. Todo e qualquer direito é passível de ser exigido do Estado, né?
os direitos sociais, saúde, segurança, proteção à maternidade, à infância, nada disso são programas para o Estado, são ordens que precisam ser obedecidas e que garantem ao sujeito que as reclamem. Ok? Isso é muito lindo do ponto de vista formal, mas imaterialmente, é isso que você está me perguntando, né? Materialmente, como é que alguém sobrevive, seja no espaço de pandemia ou não, à ausência de condições devidas de sobrevivência? E aí o seu exemplo é muito bom, né? E aí é aí que o sistema de justiça precisa chegar com muita força, adaptando a sua interpretação ao que está acontecendo agora. Porque os níveis de demissão, e há dados muito grandes, muito importantes em relação aos níveis de demissão das mulheres, principalmente, né? Porque são elas que estão assumindo o cuidado em casa e, portanto, são as primeiras a perder o emprego, e ainda que não percam, vão reduzir a sua produtividade, reduzir a sua capacidade de trabalho, então vão ficar desempregadas, e as mulheres já são mais pobres que os homens, né? O empobrecimento feminino é muito maior do que o masculino. Então, se alguém, num contexto de uma pandemia, não perde o emprego, ele perde o direito de acessar a sua própria subsistência. E se isso leva como um efeito direto algum tipo de despejo, claro que as circunstâncias dos despejos já protegem um pouco o bem familiar e a moradia, mas toda a interpretação e a aplicação dos direitos sociais precisa, e esse é também um dever do Estado, direcionado tanto ao Poder Executivo quanto ao Judiciário, de adaptação das circunstâncias nas quais as pessoas eventualmente não vão conseguir cumprir alguns deveres, como esse dever que você mencionou, por exemplo, o dever, né, de pagar o aluguel, enfim, de cumprir com seus contratos. Então, face a um cenário no qual as circunstâncias de cumprimento dos deveres se tornam mais precárias, aí é que a gente precisa da força do Estado com mais potência, com mais dinheiro, com mais estrutura para sustentar a nossa vida. E isso passa e muito por tudo que não é especificamente entendido como saúde. Obrigada pela pergunta. Obrigado, professora Janaína. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para os três responderem, que é qual a opinião sobre as normas de isolamento do GDF. A professora Sueli Gomes e Maria Rita que fizeram essa pergunta, mas acho que uma pergunta para os três responderem. Mas vamos tentar voltar com a professora Ana Amélia, por favor, Ana Amélia, vamos tentar mais uma vez para ver se você consegue falar, por gentileza. Não está ouvindo, Ana Amélia. Não está ouvindo e não está ouvindo. Não está ouvindo, não está ouvindo. Não tá. Então, professor Bergman, professor Janaína. Então, seguinte, olha, a professora Ana Amélia continua sem som. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim, agora sim, agora sim. Vamos ver. Então, desculpa pela toda essa confusão, mas enfim, vamos passar rapidinho sobre a resposta imunológica, porque o que a gente observa nessa doença? Um processo inflamatório intenso nesse tecido no pulmão. Inicialmente se falava que a causa de óbito podia ser uma resposta imune intensa no pulmão, como a gente pode ver nos casos mais severos, mas eles estão aventando outras possibilidades, como o AVC, como um problema vascular. Então, tem muita coisa ainda para ser vista. Passa o próximo, Givago. Só que, como a gente viu nesse slide, a gente tem uma diminuição da resposta imune, que é a chamada de memória, que é a resposta imune adaptativa. Então, o que acontece quando o vírus ele é liberado pela célula ou mesmo ele está circulante? A gente tem um grupo de células que são chamadas células apresentadoras de antígeno, que elas captam esses antígenos e apresentam para os linfócitos T, para que esse linfócito T apresente esse antígeno e monte uma resposta antígeno específica. No entanto, como a gente viu no slide anterior, o linfócito T, que é produtor de interferon gama e que ia levar para uma resposta mais protetora, ele está diminuído nessa doença.
Então, essa resposta, passa o próximo, Givago. Essa resposta que envolve os linfócitos T citotóxicos e uma resposta de memória, ela está deprimida nessa doença. No entanto, a resposta imune, que é a chamada de resposta imune humoral, próximo, ela continua acontecendo. Então, a gente vê os linfócitos B sendo ativados, com produção de anticorpos, e esses anticorpos neutralizantes a gente consegue detectar no paciente curado. É óbvio que o paciente que apresentou a cura, ele apresenta tanto os anticorpos que são neutralizantes como os não neutralizantes, mas a maior parte ele é neutralizante. Passa o próximo. A produção desses anticorpos ela é tão importante que foi proposto desde o início uma terapia de imunização passiva, onde os anticorpos produzidos pelo indivíduo que já se recuperou, ele fosse coletado e fosse injetado nos indivíduos, tanto os que estão na linha de frente do atendimento, que seriam nos casos de profilaxia, como nos pacientes que estão apresentando a doença. Nesses dois casos, esses anticorpos se ligariam ao vírus e isso faria com que esse vírus ficasse bloqueado de infectar novas células. E com isso, a doença que travou. Ana Amélia travou. Como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, a gente poderia fazer o debate com a Janaína e o Bergman e deixar a professora Ana Amélia para fazer a apresentação na sexta-feira? O que vocês acham? Melhor, né? Porque a fala de todos vocês são igualmente importantes e a Ana Amélia vai dar assim, uma visão muito importante sobre como ocorre a doença, o que se pode fazer, a perspectiva de vacinas, etc. Importante que interessa para muita gente. Então, eu gostaria de pedir desculpas à professora proposta, que ela, então, fique para sexta-feira, a gente já remarca, a gente já refaz a sala, convidamos mais outras 2 pessoas, e aí ela faz a apresentação dela e a gente faz um debate. E eu gostaria, professora Ana Amélia, que você ficasse na sala e fizesse perguntas no chat. Mesmo que você não esteja conseguindo o som, que você pudesse fazer alguma pergunta, participar do debate. Pode ser assim? Janaína e Bergman, pode ser assim? Pode? Então vamos fazer. Então vamos lá. Então essa é a pergunta da professora Sueli Gomes e da professora Maria Rita. Aqui, onde você política da... Vamos começar com a professora Janaína, por favor? Jaime, eu não te escutei direito. É a pergunta da Verônica? Não, é a pergunta das professoras Sueli Gomes e Maria Rita. Está ouvindo agora? Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Sobre a visão sobre a política de relaxamento da quarentena aqui do distanciamento social achei. do Distrito Federal. Achei. Tá? Professora Janaína, eu vou deixar para o professor Bergman e o professor Jaime explicarem isso do ponto de vista, né, biomédico, que com certeza eu não sou capaz de avaliar, mas em relação aos direitos individuais, e aí eu acho que com clareza em relação a isso, cada pessoa fica autônoma para formular a sua própria opinião em relação a isso, o que a gente precisa é que a administração da pandemia se faça de forma aberta, né? E o que é que a gente chama de governo aberto? Acesso à informação, isso inclui acesso à informação verdadeira, né? E aí toda a circulação de informação inverídica
pelo poder público é uma ilegalidade e a não contenção da circulação de informação inverídica, né, a omissão do Estado também é uma ilegalidade. Então, a gente precisa de acesso à informação clara sobre as condições ou não de relaxamento do isolamento. Então, esse é um dever público. O segundo, acesso à informação e transparência, né? Então, transparência em todos os processos de compra, né? Tudo que está sendo administrado e o que poderia solucionar ou pelo menos trazer condições melhores de administração dessa pandemia também precisa estar claro. E o terceiro, que responde uma outra pergunta também e que é muito importante, é a participação social, né? Então, a ausência de canais nos quais as pessoas possam obter informação sobre a administração da pandemia, né? Para que elas não precisem simplesmente atuar com informações que circulam em redes sociais ou com a televisão, e que sejam chamadas, assim como nós estamos conversando aqui, para expor os seus problemas do ponto de vista médico, né, de saúde, mas também do ponto de vista social, para que isso crie clareza em relação ao que pode ser feito, né? Quanto mais informação, quanto mais envolvimento do cidadão na decisão da política pública, mais forte ela é, mais legítima ela é e, portanto, mais eficiente ela será, né? A minha posição em relação à flexibilização do isolamento foi a primeira frase que eu disse. Eu imagino que não há a menor condição disso ser feito nesse momento e iniciar isso viola o direito individual à saúde, à dignidade e a convivência em condições de saúde regulares, né? Então, o que nós deveríamos é estar avançando por um isolamento social com as ciências sociais. O que é isso? Redução de danos, utilização de dados para gerenciar e melhorar a vida das pessoas que estão em casa, e não para retirá-las de casa em nome de um eventual direito ao trabalho, ao emprego, à sustentação, né? A inversão disso facilita a posição do Estado, e é isso que a gente tem que lembrar, né? Nós temos direito a estar bem em casa e não o dever de romper esse isolamento para se sustentar, né? Mas, enfim, eu acho que eu não sou a melhor, eu acho que o professor Bergman e o professor Jaime podem se manifestar em relação a isso com mais consistência. Obrigado pela resposta. Eu acho também que a Verônica pode ter ficado contente com a resposta da Janaína. Se você não ficou, Verônica, se você acha que a sua pergunta não foi respondida, dá um toque para a gente, por gentileza. A Verônica Lucas, por favor. E eu queria passar agora a palavra para o Bergman. E Verônica, ou Janaína, esse é um problema incrível, né? Realmente a mídia não está tratando isso, né? E as universidades também não estão discutindo isso de acordo, na minha opinião, né? Então, eu acho que esses são aspectos muito interessantes da pandemia que a gente ainda não está debatendo adequadamente. Mas, bem, vamos em frente. Bergman, por favor. Bem, com relação a diminuir, né, o isolamento social, também concordo que não é o momento. Por quê? Nós não sabemos até onde a infecção alcançou. Nós temos por volta de 28 mortes no Distrito Federal, nós não sabemos realmente quantas pessoas estão infectadas, e se liberar de uma vez todos os trabalhadores para trabalharem em todos os locais, o que vai acontecer é uma explosão de infecção. Então, para ter uma liberação do trabalho, tem que ser algo paulatino e com teste. Você tem que testar muita gente para ter ideia qual é a porcentagem de infecção, aonde as infecções estão ocorrendo, e talvez liberar locais específicos, áreas específicas ao longo do tempo, mas não neste momento. Ainda tem muita infecção que não foi detectada e nós não sabemos até onde essa infecção está ocorrendo, e a liberação nesse momento é muito problemática porque muita gente vai ser infectada e todo mundo sabe o que acontece quando tem muita gente infectada. Os hospitais ficam superlotados, como está acontecendo agora em São Paulo e também em Pernambuco e também em Manaus. Não vai ter uma superlotação e vai ser muito difícil você controlar depois. Então, é muito melhor pecar, né, pelo excesso, evitar que as pessoas saiam agora
lá na frente você diminui a quantidade de infectados. Então, se eu estou em casa, vamos supor, eu peguei a infecção hoje, eu fico em casa 15 dias, 20 dias, eu vou estar, teoricamente, né, sem o vírus. Então, eu não vou infectar ninguém. Mas se eu for para a rua, eu posso infectar 3 pessoas. E se outra pessoa está infectada, mais 3 pessoas. Então, isso vai virar uma bola de neve. Então, se todos ficarem em casa, a quantidade de gente infectada diminui e a probabilidade de infecção de todo mundo é muito menor. E, ao longo do tempo, essas infecções vão sendo diluídas e você não sobrecarrega o sistema de saúde. Obrigado, Bergman, pela resposta. E interessante a gente fazer uma reflexão dentro desse contexto aí, Bergman, Janaína e prezados colegas, é que a quarentena iniciou no Distrito Federal, você tinha ainda pouca circulação do vírus, né? Você não tinha mortes ainda, etc., e foi feita. Isso certamente contribuiu para o estado que a gente está hoje, nessa situação de razoável controle. Agora, o vírus está circulando de qualquer forma. Se abrir, aí pode estourar. A gente pode repetir o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo no Ceará, tranquilamente. Então, esse é o problema. Abrir agora, acontecer isso e fechar, não dá. Em relação a uma pergunta sobre vacina, Bergman, olha só, tem uma pergunta aqui, qual é o nível ou a taxa de mutação desse SARS-CoV-2, desse coronavírus? Isso compromete uma vacina única? A gente já tem meios para poder responder essa pergunta, Bergman? Jaime, ainda realmente não. Você sabe que o coronavírus é um vírus de RNA e a maioria dos vírus de RNA acumulam mais modificação genética do que vírus de DNA. Ele consegue reparar uma base errada. Só que esses mesmos vírus de RNA, os coronavírus, eles são melhores do que os vírus de RNA comum, entre aspas. Eles têm uma certa processividade, eles conseguem recuperar algumas bases. Então, mas mesmo assim, a quantidade de modificação genética dele é por volta de 2 bases por mês, por exemplo. Estou chutando, que já alguém fez esse cálculo analisando o genoma do vírus. Então, a cada mês, ele muda 2 bases. Mas o que significa mudar a base? O que significa mutação? Todos os vírus mudam, eles modificam. Então, entra um vírus numa célula, você produz mais 100 mil vírus. Desses 100 mil vírus, se você tem uma taxa de mutação de uma base em 10 mil, então você tem uma mutação de uma base em 10 mil. Então, um vírus, nesse caso do coronavírus, tem 30 mil bases. Então, ele pode ter, por exemplo, 3 modificações num genoma dele. Quando você replica um vírus em 100 mil, você tem 100 mil possibilidades de vírus ali naquela célula. E você tem uma variabilidade genética muito grande. O que as pessoas falam que o vírus mudou, como eu falei, 2 bases em um mês, é a média dos vírus que estão circulando ali naquele indivíduo. Então, se você sequencia um vírus de um indivíduo, você tem um sequenciamento mais predominante. Então, 40% a 50% do genoma que eu tirei dali, de 1 milhão de vírus daquela pessoa, tem um genoma. Mas é uma mistura de genótipos diferentes. E essas mutações podem ser benéficas para o vírus, ou seja, vai manter ele mais tempo replicando na célula, ou pode ser maléfica, ou seja, o vírus morre ali. Se o vírus muda para matar o hospedeiro rapidamente, essa infecção diminui, porque aquele hospedeiro morre rapidamente e o vírus não consegue passar para outra pessoa. Já um vírus que tem uma infecção mais branda, ele sofreu modificação e ele não é patogênico, muito patogênico, ele tem uma infecção branda, a probabilidade dele infectar mais pessoas é maior, porque fica mais tempo no corpo daquele hospedeiro que pode passar para mais hospedeiros. Então, a tendência do vírus não é matar o seu hospedeiro, mas a modificação genética é o comum de todos os vírus. Agora, será que implica na vacina? Pode implicar sim, como ocorre no caso do vírus da influenza. Você tem que fazer vacina todo ano para saber qual o vírus está circulando, você sequencia, vê quais as modificações, isola e faz a vacina daqueles vírus. Então, pode ocorrer isso. Mas nós não sabemos por coronavírus ainda, é só especulação, porque tem 3, 4 meses de infecção. Nós vamos saber depois que as primeiras vacinas forem feitas, forem testadas, porque você pode testar em animal, mas para ser humano, você vai ter que esperar para ver qual vai ser o efeito. Então, os testes vão acontecer nos próximos meses, nós vamos descobrir. Então, é possível que a vacina funcione? É possível que ela não funcione?
Também é o caso da vacina contra a dengue da Sanofi, só 70% de eficiência. E nós temos dengue aqui no Brasil desde a década de 90, então não dá para dizer. Mas outros vírus, como varíola, o vírus da vacina contra a varíola exterminou o vírus da Terra. Então não dá para dizer nesse momento, mas existem as duas possibilidades, da vacina funcionar e não funcionar. Só vamos saber se testar. Obrigado. Está lidando com patógenos que estão aí na natureza muito grande, né? Eles sabem viver muito bem, eles encontraram bons caminhos aí para continuar sobrevivendo. E como o Bergman disse, quanto melhor o patógeno, mais ele deixa o paciente vivo, né? Para ele circular mais. Isso aqui é a verdade. Professora Janaína tem uma pergunta para o Bergman. Janaína, por favor. Obrigada, Jaime. Professor Bergman, eu tenho dificuldade de me posicionar em relação à questão dos testes, né? Há uma confusão sobre os dois tipos de teste e, principalmente, uma dúvida que eu tenho em relação a essa autorização para que as farmácias realizem os testes. Como administrar isso? Né? Eu vou à farmácia, pago lá R$100, faço o teste, voltei com o teste. E aí? Né? Como você imagina que seria a maneira, até para a gente pensar em termos de direitos, uma maneira organizada e planejada de testar a população e também de dizer para ela o que fazer com esse resultado? Né? Porque não adianta você dizer que cada um pode ir a uma farmácia e fazer o teste se você não diz para ela qual que é o próximo passo. Né? Então, queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão da testagem, por favor. Obrigada. O grande problema está em ter confiança no teste. Se você tem confiança que aquele teste ele é absoluto, ele vai te dar resposta se você está infectado ou não, isso é o que seria o mais importante. O padrão ouro de testagem para o início da infecção, os primeiros 7 dias, 7, 14 dias, é o PCR, é o teste molecular, onde você tem lá a secreção, você extrai o ácido nucleico daquilo ali, que tem mistura das suas células do vírus, e faz uma reação numa máquina e detecta, é muito sensível, detecta a presença do vírus ali. Só que depois de 7 a 14, dependendo da pessoa, porque quando o vírus entra na célula, ele pode levar um tempo para causar doença. Por exemplo, se eu recebo um vírus, até ele infectar muitas células e causar doença, pode levar 14 dias. Mas se eu receber 1000 vírus, uma cusparada na cara, por exemplo, essa infecção pode acontecer em 4 dias, porque eu tenho uma quantidade de vírus imensa que entrou no meu corpo e a infecção é rápida. Então, eu consigo detectar o vírus rapidamente. Tem pessoas que demoram um pouco. Agora, se passar de 14 dias, a pessoa já foi infectada e tudo mais, você não detecta mais o vírus. A pessoa não detecta o vírus, então se você fizer o teste de PCR, que é o mais sensível, você não detecta. Aí vem o outro teste, que é o da farmácia, que é o teste de anticorpo, né? Geralmente se vende o teste para detectar se você teve contato com o vírus, você vai produzir anticorpos e esse anticorpo contra o vírus vai aparecer nesse teste. Só que esses testes dão muito falso negativo e falso positivo. Você tem que ter certeza. E como é que eu tenho certeza que o teste funciona ou não? Quem compra tem que pedir do fabricante, né, a qualidade. Quantas pessoas você testou, qual é a sensibilidade desse teste, né, qual é a especificidade desse teste, e você tem que acreditar. Então, muitos dos testes que foram comprados, quando a pessoa quando vai ser utilizado em grande quantidade, vê que ele não funciona direito. Já a professora Ana Amélia até tinha comentado, ela pode comentar depois, que se você compra um teste que tem muito falso negativo, a pessoa não vai para a rua achando que ela não está curada. O problema é o falso positivo. Se for na farmácia, você usar o teste, né, e o teste acusar que você teve o vírus e tem anticorpos, você acha que você já está livre, você pode sair na rua. Mas se for falso positivo, você pode estar espalhando o vírus lá, e está infectado espalhando o vírus. Então, esse é um dos problemas do teste. Então, liberar teste para a farmácia é muito controverso. Por exemplo, eu não faria isso, eu não recomendaria isso. Recomendaria teste feito por laboratório, né, que tem certificação para detectar a presença do vírus ou não. Obrigada. Ok, Berna. Tem outro problema também com o teste em farmácia, é que os trabalhadores da farmácia vão ficar expostos, né? Se o vírus estiver vivo no sangue,
ele pode se contaminar. Então, não está treinamento, não é nada. É claro que, supostamente, existe um farmacêutico por farmácia. Mas será que o farmacêutico vai ficar o tempo todo fazendo o teste? Ou vão ser outras pessoas? E mesmo assim, não tem uma capela, não tem um lugar adequado, não tem nada. Então, seria como se você estivesse manipulando o vírus vivo em condições inadequadas. E isso é grave também. Fala, O sangue é só 1 a 3% que você detecta, até 5%, tem uns artigos que mostram. Então, o sangue não dá muito vírus, mas realmente são essas secreções, né? Ou mesmo pelas fezes. Mas nas fezes o vírus não está viável, pelo menos até onde eu li, você não consegue tirar um vírus viável das fezes. Mas o que realmente vai contaminar mesmo é a via aérea, né? As secreções da pessoa. O sangue talvez não seria tão problemático assim. Ok, Bergman. Tem mais perguntas aqui. Pergunta para a professora Janaína. Algum direito é violado quando se obriga a usar máscaras? E como ficam as multas para quem não cumprir essa determinação? Ótima pergunta, muito boa. Só para começar com uma lembrança, não sei se vocês se lembram das manifestações de junho de 2013 e a discussão que surgiu sobre a possibilidade de você ir às ruas e se manifestar utilizando máscaras. Né? Você tinha um problema de segurança pública. Então, não é a primeira vez que a gente enfrenta, do ponto de vista dos direitos fundamentais, uma dúvida ou uma pergunta sobre a utilização ou não de máscaras. Em última instância, você tem, em todas essas medidas, uma intervenção e uma redução de direitos. Todas elas. Seja com a ideia de restrição de circulação, seja com a ideia de restrição no exercício do trabalho, seja a obrigatoriedade de usar máscara, todas essas questões, de alguma maneira, reduzem a liberdade do sujeito. Isso é fato. Mas nenhum direito é absoluto. Então, essas restrições, elas são juridicamente corretas quando elas têm fundamentação adequada. Né? Então, a justificativa para manter as pessoas em casa, ela é constitucionalmente adequada, portanto, não há ali uma violação de direitos. Né? Quando você tem uma definição para que as pessoas tenham menos restrições, mais restrições de viagem, etc. Em relação à máscara, dentro de uma perspectiva de administração de um problema de saúde, com a justificativa de que o nível de lesividade que ela tem à sua liberdade individual é muito baixa, né? Usar uma máscara é algo que, ok, tem uma dimensão estética, ela pode ser um incômodo, mas ela não é algo que traga para o sujeito uma restrição no seu projeto de vida, nas suas capacidades, nas suas funcionalidades. Então, o nível de restrição ali é muito baixo, perto da justificativa e da fundamentação de proteção à saúde de si e de todos. Né? Então, eu não vejo na utilização das máscaras em público, né, claro, nenhum problema de violação de direitos fundamentais. Agora, já na penalização em relação ou a não utilização de máscaras ou a circulação, eu acho que isso precisa ser feito com bastante cuidado para que a gente para que o tiro não saia pela culatra e para que a gente não estruture um estado policialesco e de restrição de liberdades. Então, isso precisa estar muito bem regulado, né? O tipo de penalidade, na minha visão, precisa ser administrativa, ela precisa ser proporcionalmente adequada àquela pessoa e ela precisa muito levar em consideração as circunstâncias nas quais essa norma foi violada. Então, você não saiu de máscara porque você simplesmente não quis, é uma coisa. Você não saiu de máscara porque você não tem dinheiro para comprar máscara, é outra coisa. Ou você não saiu de máscara porque você quer, sim, espirrar em todo mundo e aí você tem o dolo de contaminar. Então, as questões precisam ser individualizadas para a gente entender as possibilidades ou não de penalização. E só me lembrando aqui agora, que essa pergunta das máscaras me trouxe, a necessidade também da gente ter uma polícia preparada e treinada para abordagem, uma abordagem em respeito, uma abordagem que não seja discriminatória, uma abordagem adequada, assim como proteger os próprios policiais, que estão ali numa linha de frente, que estão em uma situação de muito risco. Obrigada aí pela pergunta. Obrigado, professora Janaína. Tem duas perguntas ao professor Bergman agora, uma do professor Carlos Ricardo, aqui também do IB. Ele pergunta,
Pelo que se sabe atualmente, a carga viral inicial de infecção pode estar relacionada com a gravidade da doença, ou seja, se tem mais ou menos vírus entrando logo no primeiro momento, tem alguma implicação na severidade da doença ou vale mais as comorbidades? Essa pergunta do Carlos. E a do Gustavo, uma outra pergunta do Gustavo, ele diz que se é possível uma vacina funcionar nos testes clínicos, mas não funcionar quando estiver produzindo em larga escala, pelo descompasso entre o tempo de evolução do vírus e o tempo de fabricação das vacinas. Por favor, Roberto. Tá. Com relação à primeira pergunta do Carlos André. Carlos André, você sabe se a carga viral vai ter um efeito se você fizer um experimento controlado? Hoje em dia, o que a pessoa faz? O cara está infectado, você tira lá o swab e vê quantos vírus tem lá, né? Você faz PCR em tempo real, que é o experimento, aí mostra lá que tem X quantidade de genoma de vírus, pode ser alta ou baixa. Aí se você acompanhar ele, você pode acompanhar ele e ver se a carga aumenta, diminui e tal, se ele recuperou, subiu o vírus e tal, se não recuperou, foi para o hospital, morreu e tudo mais. Você consegue indiretamente chegar a essa conclusão, se a maior carga viral pode levar a uma doença pior. Entretanto, você vai saber isso com o modelo animal. Você vai ter que pegar um número X de animais, porque se acontece com uma ou duas pessoas, não dá para saber. E você faz isso, controla, dá certa quantidade de vírus para um, outro, mais para o outro, e vê isso controladamente. Aí você tem uma ideia real. A ideia durante a infecção, durante a pandemia que está acontecendo agora, são informações muito truncadas, que você talvez não tenha como ligar isso. Você pode pegar os dados, por exemplo, do hospital, que se um hospital for bem cuidadoso, ele vai ter todos esses dados. Quanto que a pessoa foi diagnosticada com vírus, se for no 5º dia, 6º dia, 4º dia da infecção, vai dar quantidade de vírus diferente. Você pode ter uma ideia, mas ter certeza, ainda não. Teria que realmente ter experimentos controlados. E com o ser humano não dá para fazer, né? Eu faço experimento com vírus, com inseto, eu controlo tudo. Eu dou várias doses e vejo qual é a dose letal do meu vírus em 50 insetos que eu testei, com cada dose diferente. Mas eu não consigo fazer isso com seres humanos, então não dá para saber. Dá para saber indiretamente. Então é meio complicado ter essa ideia agora. Agora, com relação à vacina, se ela funcionar, viu, professor? Os testes foram feitos na população com uma amostragem muito grande, muito provavelmente ela deve funcionar depois. O vírus vai mudar? Inevitavelmente o vírus vai mudar, mas no período que você aplica, o vírus já está mudando muito, porque o vírus, como eu falei para você, é um vírus de RNA, ele entra na célula, o vírus produz 1 milhão ou 100 mil numa célula só. Quando nós nos reproduzimos, nós vamos produzir os nossos filhos em 25 anos. Então, a variabilidade genética nossa é muito lenta. A do vírus é extremamente rápida, a evolução dele é muito rápida. Mesmo num próprio indivíduo, eu tenho uma quase espécie de vírus, são milhares de genomas, eu tenho um predominante, mas são milhares de genomas. Então, como a velocidade é muito grande, já tem muita variabilidade genética. Então, se você fizer um teste com muita gente representativa da população e funcionar, muito provavelmente vai funcionar lá na frente em larga escala. O problema é ao longo do tempo também. Isso pode mudar, mas, assim, em princípio, deve funcionar também. Ok, Bermo, muito obrigado. Agora vamos ver aqui a próxima pergunta, que é da Ana Júlia. Ana Júlia diz o seguinte: o falso negativo eu entendo bem, mas o falso positivo, como o teste aplica isso? Mesmo sem eu ter tido contato com o vírus? Como é que é o teste, como é que é o falso positivo, Bergman, por favor? Bem, Jaime, o falso positivo é quando o teste diz que você tem anticorpos contra o vírus e você não tem. Como é que isso pode acontecer? Você lembra que eu mostrei para vocês um gráficozinho mostrando que nós tivemos contato, né? A população mundial tem contato com 4 outros coronavírus diferentes, que causam gripes em pessoas mais jovens, em crianças. Então, nós temos anticorpos, muito provavelmente... Isso é o que a gente conhece, né, Beto? Porque pode ter... Isso. Com certeza podem ter outros vírus. Então, nós conhecemos esses 4 coronavírus, e 1/4 das gripes que acontecem no mundo são causadas por esse coronavírus comum. Então, a gente é detectado esse coronavírus ao longo do tempo. Então, você pode ter uma reação cruzada. A pessoa que já teve contato com coronavírus
aí vai aparecer, não é esse SARS-CoV, era um outro coronavírus que marcou lá no teste positivo. Só que os testes, quando eles são bem feitos, eles realmente determinam que você está com o vírus. Tem poucos falsos positivos. Esses testes de anticorpos, a partir do 14º, 15º até 20º dias, ele tem uma sensibilidade bem alta e a eficiência bem alta mesmo. O problema é antes disso. Ele pode ou não funcionar. Dá muito falso negativo e dá algum falso positivo, porque você já tem anticorpos contra outros tipos de vírus. Então, esse é o grande problema do falso positivo. Você ter alguma coisa que reconheça aquele vírus que está ali, mas não é contra o vírus, é algum outro vírus que você teve contato que é parecido com isso. E, inclusive, Bergman, só complementando aqui o que você falou, alguns desses testes rápidos, principalmente aqueles primeiros testes que foram feitos e disponibilizados comercialmente, utilizavam os antígenos a proteínas do COV1, nem eram as proteínas do COV2, para explicar um pouquinho mais essa falsa positividade. E ainda há testes rápidos sendo vendidos no mundo que estão usando ainda as proteínas do COV1, porque essas proteínas são muito parecidas, então o anticorpo acaba reconhecendo o outro, o que colabora, evidentemente, para o falso positivo. De qualquer forma, agora parece que os testes atuais estão já usando as proteínas do COV2. Mais uma pergunta aqui, a próxima, me ajuda aí, Ana Amélia. Ana Amélia está... Vitor. Pergunta ao professor Bergman, depois de infectado e curado, qual seria o tempo de imunização provável para esse coronavírus? Alguma estimativa? Eu acho que ele quer perguntar aqui, Bergman, quanto tempo a pessoa ficaria imunizada? Essa é outra pergunta de 1 milhão, ninguém sabe, né? Que já foi detectado pessoas que tiveram coronavírus e você não detecta anticorpo neutralizante, que seria um anticorpo que protege a pessoa para o resto da vida. Você tem uma produção de uma certa quantidade de anticorpos e a sua resposta celular, ou seja, você elimina o vírus, mas não chega a produzir anticorpos neutralizantes. Então, fica difícil saber se a pessoa que teve vírus uma vez pode ficar imune para o resto da vida e não pegar de novo. Isso vai depender da resposta que ele teve, porque se ele produzir um anticorpo neutralizante, e esse anticorpo neutralizante vai ficar com ele para o resto da vida. Isso a gente não sabe. Como é um vírus novo, a infecção está ocorrendo agora, nós vamos descobrir daquilo lá na frente, que agora tudo é novidade. Então, não dá para bater o pé e dizer que vai ser desse jeito ou daquele jeito, porque nós estamos conhecendo a infecção enquanto ela ocorre. Obrigado, Bergman. Vocês devem ter visto aí no chat que a Ana Amélia também colaborou com a resposta a essa pergunta, e ela escreveu: a memória imunológica, né? Ou seja, aquilo que fica depois da cura, fica ainda, que o sistema imune consegue guardar o que ele aprendeu, para essa doença ainda não está bem definida. No SARS, né? Outra doença que apareceu lá atrás, a memória dura de 2 a 3 anos somente. Nessa doença, parece que ainda não está totalmente estabelecida. Não está. Como esses SARS são bem parecidos, pode ser também que a memória imunológica seja bem curta. Só para ver, por exemplo, há vírus que a memória imunológica dura muito tempo. Mas da febre amarela, por exemplo, a gente tem que se vacinar a cada 7 a 10 anos, tem que se revacinar. Muito bem. Então, agora, Graziela. Joanite. Essa questão da imunidade é muito importante. Há pessoas dizendo que os que se recuperaram da Covid-19 poderiam, vai passando aqui para cima, há pessoas dizendo que os que se recuperam da Covid-19 poderiam sair da quarentena e circular sem problemas. Em Graziela, isso também não está muito definido, não, porque há alguns pesquisadores e alguns trabalhos que sugerem, isso também não está batido no martelo, que muita gente que se recupera da Covid-19, na verdade, não tem muitos anticorpos circulantes. Pelo menos não o suficiente para serem detectados com esses testes agora. A gente vai ter que desenvolver outros testes bem mais sensíveis para poder saber disso depois. E são vetores, né? Às vezes as pessoas elas continuam propagando o vírus para outras pessoas.
Muito bem. A Ana Amélia respondeu de novo aqui, olha, existem níveis diferentes de estabelecimento da memória conforme a forma desenvolvida da doença. Quanto mais branda, menor a memória estabelecida. Né? Então, isso aí é importante, porque vocês veem que há muitos infectados e poucos realmente têm que ir para o hospital. Então, significa que nesses outros a infecção pode ser considerada branda. Eu gostaria tanto que a Ana Amélia estivesse aí para discutir isso, mas sexta-feira a gente faz. A Maria Rita está saindo, muito obrigado, Maria Rita. Já me encerra e diz o e-mail. Olha só, nós temos um e-mail aqui, liveibunb@gmail.com. Se alguém quiser colocar alguma pergunta no e-mail, a gente procura responder à medida do possível, tá bom? Algumas perguntas que ficaram fora. E aí, eu gostaria de encerrar, não sei se a Janaína e o Berto tem alguma coisa mais para dizer, e agradecer a vocês todos que participaram. Nós tivemos cento e quantos, André? Participantes? André? 114. 114 participantes, realmente superou muito as nossas expectativas, e a gente vai continuar com essa discussão, tanto sob o ponto de vista biológico e médico, mas também sob o ponto de vista social. É importante também a gente aprender com os nossos colegas das humanidades. Olha o e-mail aí, ó. O e-mail está aí, muitíssimo obrigado. Berno, última palavrinha? O Gustavo perguntou lá, mais de 90 casos na Coreia do Sul ou foram reinfectados ou expressaram o vírus após uma pausa? Bem, pode ter acontecido as duas coisas, não se sabe ainda se o vírus tem um local de esconderijo, né? Por exemplo, tem um professor que eu conheço na Ribeirão Preto, ele está tirando a amígdala de pessoas e fazendo o sequenciamento de tudo ali. E ele encontra vírus da influenza, adenovírus, encontra e a pessoa está saudável. E o vírus está lá dentro da amígdala. Então, ele coleta essas amígdalas de pessoas saudáveis que vão tirar a amígdala por algum motivo e ele detecta a presença do vírus. Então, o vírus pode estar escondido, ele pode estar na pessoa e depois tem um lugarzinho para se esconder, como ocorre com os vírus da herpes, né, que ficam escondidos no sistema nervoso e depois ele volta, quando algum estresse acontece, ele volta e replica no epitélio onde ele entrou pela primeira vez. As pessoas têm herpes labial ou de uma parte do corpo. Então, é possível que o vírus se esconda ao longo no corpo e volte em algum momento. Não necessariamente tem uma segunda infecção. Isso. Inclusive, há outros patógenos que não vírus que também se escondem, né? Professora Janaína, por favor. Eu queria só agradecer ao convite, é um prazer enorme estar aqui, aprendi muitíssimo com vocês. E queria deixar a Faculdade de Direito à disposição, né? Assim, a gente tem, eu estou com essa né? Eu tenho uma pesquisa sobre direito à saúde, mas as várias questões que a pandemia envolve, a Faculdade de Direito está à disposição da comunidade para ajudar no acesso à informação, para ajudar, né, em eventuais judicializações, enfim, muito obrigada, Jaime. Nós aqui agradecemos a sua participação, Jane. Muito obrigado ao Berma, muito obrigado à Ana Amélia também. A Ana Amélia já está escalada para a próxima, viu, Ana Amélia? A gente vai fazer uns testes direitinho para que você consiga fazer a sua comunicação tranquilamente com todo mundo. Agradeço a presença de todos e vocês já estão convidados para a próxima live que a gente vai organizar, provavelmente já para essa sexta-feira, para não perder muito o fio da meada, principalmente porque a professora Ana Amélia não pode apresentar, e aí ela faz a apresentação. Na sexta-feira a professora Ana Amélia vai viajar, então a gente vai ter que fazer depois quando ela voltar. A André está me lembrando aqui, tá bom? Então, muitíssimo obrigado, muita gentileza de todos vocês em se interessarem por essa discussão. Um abraço a todos.